Salve família, vocês estão bem? Espero que sim. Vamos aí para mais um vídeo de hoje, certo? Hoje a gente vai estar falando aí sobre a ocupação de militares e policiamento federal, FBI, certo? Aí em DC, que é a capital aqui dos Estados Unidos, a capital administrativa. Então, como para Brasil nós temos Brasília, DC é a capital aqui dos Estados Unidos, é onde fica o presidente, certo? Gente, eu trouxe aqui para vocês então mais de 10 notícias falando sobre. Vou começar aqui com uma. The Guardian já trazendo já aqui traduzido para vocês. A tomada de militares em Washington DC por Trump é uma demonstração de poder. Para quem não sabe, essa tomada militar que está acontecendo, esses militares que estão chegando em Washington DC, foi por causa de uma ordem de Trump, e muitas pessoas elas estão realmente aí tomando uma posição de como assim o Trump mandando militares para Washington, segundo ele, por causa da criminalidade. Mas na verdade, se a gente for pegar um número real aí da criminalidade em Washington DC, do ano para cá, para esse ano, muitos dos crimes que estavam acontecendo diminuíram os números. Mas enfim, vamos estar trazendo aqui para vocês. Então, The Guardian aí, com esse título. MSN traz uma notícia da USA Today. Tropas da Guarda Nacional chega a Washington DC sob a ordem de Trump para combater o crime e reduzir a falta de moradia. Human Rights Watch, que é um canal que enfim, acompanha os direitos humanos ao redor do mundo. Estados Unidos, implantação militar em Washington DC é injustificada e perigosa, segundo essa organização aqui que toma conta de fazer essas pesquisas relacionadas aos direitos humanos internacionais. NBC News, uma grande rede midiática aqui dos Estados Unidos. Guarda Nacional envia Washington DC em ação federal contra o crime, aí num título mais neutro. ABC News, tropa da Guarda Nacional deve manter presença perto de National Mall como parte da missão anticrime dos Estados Unidos. Para quem não sabe, esse National Mall aqui é uma dos prédios do governo, e portanto as tropas da Guarda Nacional, que são os militares eles estão aí ficando perto dos prédios do governo, dos prédios federais de Washington DC, da capital dos Estados Unidos. Mais uma, BBC, assista, Trump anuncia o envio da Guarda Nacional para Washington. Então vocês estão vendo como realmente essa notícia tomou aqui os noticiários americanos. Los Angeles Times, Trump expande as táticas militares de Los Angeles, enviando a Guarda Nacional, o Exército Militar, para os Estados Unidos. Para quem não sabe ou não se lembra, no começo do ano o Trump tinha mandado militares aqui para a Califórnia, para Los Angeles, quando estava acontecendo protestos contra a deportação em massa, contra as táticas do ICE, porque até então o Trump ele tinha falado que ele só ia deportar criminosos, mas só que aí começou a deportar muitos trabalhadores e pessoas aí que não tinham nenhum tipo de histórico criminoso. Al Jazeera, aí o noticiário do Oriente Médio, Trump envia a Guarda Nacional dos Estados Unidos para Washington em meio à alegação de emergência criminal. New York Post, militares do EU se preparam para enviar tropas da Guarda Nacional para Washington para combater o crime local e a violência juvenil. 12 de agosto de 2025, Guarda Nacional aparece em DC após Trump aumentar autoridades federais. Isso daqui é a CNN, e a CNN vem trazendo vários títulos. Um deles, prefeito de DC chama a atenção às ações de Trump de impulso autoritário e pede aos moradores que protejam nossa autonomia. Procurador do Zeus Pierre exige responsabilização de jovens criminosos em DC. Mais outras, operações federais em DC continuarão se concentrando em áreas de alta
alto tráfego, disse funcionário da Casa Branca. O governador de Maryland diz que Trump está usando pessoal militar para fins políticos. A presença da Guarda Nacional foi sentida em DC esta noite, enquanto 5 veículos blindados de transporte de pessoal estacionaram perto de um monumento em Washington. Patel diz que o FBI esteve envolvido em quase metade das prisões em DC na noite passada. A prefeita de DC diz que a tomada de poder por Trump na aplicação de lei é uma mensagem para outras cidades. A administração do DEA, agora responsável pelo Departamento de Polícia de DC, elogia o nível de cooperação local. Então a gente está vendo aí, enfim, não vou estar falando todos, mas muitos títulos aqui da CNN cobrindo aí esses acontecimentos que estão acontecendo, certo? Vou estar trazendo aqui para vocês uma pesquisa pessoal aqui que eu fiz também, tá? New York Post. The preparation commission, 120 FBI agents from across the country have already begun patrolling DC streets overnight and backing up Irish cops at carjacking houses posed by many lacking local patrol workings. Então, tropas da agência do FBI, uma agência de inteligência americana, é surreal. Uma inteligência americana, mais de 120 pessoas dessa agência já estão sendo enviadas para patrulhar a capital, Washington, D.C. Aqui, esse dado aqui é bem interessante para a gente estar vendo a taxa de homicídios, as taxas de homicídios a cada 100 mil habitantes. A gente está vendo então Washington D.C. aí com números maiores de que Bogotá, Colômbia, e México City, em México, cidades latinas que tem um número que tem número de uma população muito maior, inclusive do que Washington D.C. E também aí já tiveram seus casos de criminalidade reconhecidos internacionalmente, mas no caso vem aparecendo números menores do que Washington D.C., né? Mas vamos trazer aqui mais dados. Os crimes violentos caíram 26% em comparação ao mesmo período de 2024 e houve cerca de 20% menos prisões de menores neste ano. Al Jazeera também vem trazendo cerca de 850 policiais federais foram mobilizados em Washington, levando à prisão de 23. A polícia do parque nos Estados Unidos também removeu 70 acampamentos de moradores de rua. Os roubos de carro, por exemplo, caíram cerca de 50% em 2024. Aqui a gente também tem algumas falas que algumas emissoras trouxeram. CNN vem trazendo a prefeita de Washington D.C., a prefeita da capital, ela vem se opondo aí ao que o Trump tem feito, e essa daqui é a fala dela. Este é um momento que a comunidade precisa intervir e todos nós precisamos fazer o que pudermos em nossos espaços, em nossa área, para proteger nossa cidade, proteger a nossa autonomia, proteger nossos governos autônomos e chegar ao outro lado dessa situação e garantir que elegemos uma Câmara Democrata para que tenhamos um apoio a esse impulso ao território, disse Browser ao discursar durante uma reunião pública com líderes comunitários sobre o que os moradores podem fazer a seguir. Uma outra fala dela, ela continua: a resposta séria que ele quer enviar, ele no caso se referindo ao presidente Trump, a mensagem às cidades que ele consegue fazer isso em Los Angeles, ou seja, se ele consegue enviar tropas para Los Angeles, se ele consegue enviar militares para Washington D.C., ele vai conseguir fazer isso em Nova York, ele vai conseguir fazer isso em Baltimore, ele vai conseguir fazer isso em Chicago, ou qualquer outro lugar onde houver milhões de pessoas. Vamos trabalhar e fazer a coisa certa. É um passo em direção ao fascismo. Ela continua: quando o governo federal consegue impor a soberania de estados, nós não somos nós, deveríamos ser o 51º estado dos Estados Unidos. Então ela está falando aí que essa tomada de decisão do Trump pode ser uma passada ao fascismo, né? A gente também tem aqui falas do governador de Maryland. Trump agora está usando isso como uma ferramenta. Ele está usando militares, esses soldados, cidadãos, como instrumentos para conseguir promover seu propósito político, né? Então,
O Los Angeles Times, que é aqui o jornal local da Califórnia, também enfatiza que Trump enviou cerca de 5.000 fuzileiros navais e tropas da Guarda Federal para Los Angeles em junho, e a medida foi contestada, ou seja, foi rejeitada e não foi muito bem vista pelo governador da Califórnia, o governador do meu estado, Gavin Newsom, e pela prefeita de Los Angeles. Então a gente está vendo aí o Trump tomando uma série de medidas que está sendo contestada pelos próprios líderes locais. Para finalizar esse vídeo, eu vou estar trazendo aqui um vídeo da CNN e tá fazendo aqui uma tradução, uma explicação do que está sendo dito no vídeo. Washington, D.C. Police Department under direct federal control. He said he's doing this to help combat crime. Today we have some new answers and some new questions on how... Então Trump diz que ele está fazendo isso para combater o crime, e hoje eles vão estar trazendo novos dados. Aproximadamente são 850 agentes federais que estão nas ruas de Washington D.C. Entre elas os agentes nacionais do parque, agentes nacionais militares e o próprio FBI. With intent to distribute narcotics, lewd acts, stalking, possession of a high-capacity magazine, driving under the influence, and fare evasion in D.C. Então eles estão combatendo aí uma série de crimes, entre elas tráfico de drogas, dirigir com uso de substâncias, invasão ao metrô. This stark assessment. I think the president made the right call on it, you know. Aqui é um dos aliados, né, de Trump fazendo então a sua fala, falando que ele não anda na rua porque existe muita violência, muito crime e é terrível. These actions in D.C. are just the beginning, but we should note it isn't the... Trump falou que essa ação de enviar militares para Washington D.C. é só o começo, mas o apresentador aí da CNN refuta ao lembrar que foram enviados mais de 4.000 soldados para LA em junho, né, com os protestos anti-imigração. Around the city. Critics say that troop deployment quickly became fairly pointless, or as the Los Angeles Times put it, quote, the National Guard came to LA to fight unrest, troops ended up fighting boredom, unquote. All but 250 National Guard troops had left by August. Very little actual crime was charged from those protests, regardless of how easy it is for prosecutors. E aí ele continua dizendo que com todos esses guardas nacionais que foram enviados para a lei, muito pouco de fato mudou, ou muito fato na verdade foi feito em casos de criminalidade. Então, assim, digamos, a polícia local de LA conseguiria ter dado conta. Testified to Congress that the Pentagon would spend $134 million on it. A polícia, o governo federal vai gastar mais de $1 milhão para conseguir mandar esses agentes federais para as ruas. E a preocupação né, porque vem do imposto esse dinheiro, e qual que vai ser de fato o resultado. E aí vamos falar do presidente Trump, falando como Los Angeles é um problema, como Nova York é um problema, né, como Baltimore e Oakland já é um problema, e ele está falando que, enfim, são cidades já que estão longe dessa conversação que ele está tendo. Why would President Trump bring up Los Angeles in his list of very bad cities? E aí o apresentador da CNN pergunta por que o presidente Trump colocou Los Angeles nessa lista. Se ele enviou as tropas da Guarda Nacional para Los Angeles, por que Los Angeles continua na lista das cidades ruins? Isso significa que o trabalho que ele teve para conseguir mandar a guarda não está funcionando? Então aqui é um entrevistador da CNN conversando com uma residente de Washington D.C. Ela fala que o esforço do presidente Trump está sendo bem-vindo porque ela mora num bairro em que ela tem muito medo. Ela ouve as sirenes, ela ouve tiros, ela ouve pessoas correndo, e só depois que ela sai de casa, né? E áreas da cidade que é muito difícil, onde as crianças não podem ser crianças, não podem correr, não podem brincar.
Então, essa é uma fala de uma das moradoras. FBI were out patrolling DC streets, making 23 arrests. These arrests consisted of homicide, firearms offenses, possession with intent. Então, agentes do FBI estão indo para a rua, estão, enfim, tomando pessoas que estão com drogas, pessoas que estão fazendo invasão de propriedade, pessoas que estão dirigindo sob influência de alguma coisa. Guard troops who began reporting for duty this morning. They are expected to perform administrative tasks. Mais de 800 soldados da Guarda Nacional também estão nas ruas e eles começaram a sair hoje de manhã para estar fazendo, enfim, esse trabalho. Their vehicles, for instance. Today, Washington's Mayor Muriel Bowser met with Attorney General Pam Bondi, who Trump assigned to oversee the takeover, vowing to make the best of the situation. Right now, we have... Essa é a prefeita de Washington DC, como eu tinha falado para vocês. Então ela traz aí a chefia da polícia local, certo? E would like to address. Many DC council members and scattered protesters have denounced the takeover. This was unprecedented. Muitas pessoas têm denunciado as ações de Trump, enquanto outras acreditam que isso é o certo. We are not understanding why the property owners who rent to whomever these people are that are demonstrating open-air drug markets on these properties, why are they not being held accountable? And we're now in a very popular area in the district for bars and restaurants. This area has seen a step. Eles estão agora numa área muito famosa de bares e restaurantes, onde está tendo a presença dos agentes federais e da administração, e os números de crimes são muito altos em comparação às outras cidades dos Estados Unidos. Scott, who is the mayor of the city of Baltimore. Agora ele traz o prefeito da cidade de Baltimore. E aí a gente vai ter uma entrevista feita com ele. Today called out your city, Baltimore, as one of the cities that is, quote, very bad and, quote, so far gone. Are you concerned or would you welcome President Trump? O presidente Trump diz que a cidade de Baltimore está perdida. E aí, enfim, ele usa isso para fazer perguntas. On his first term and never lifting a real finger to him. E aí o prefeito de Baltimore já pergunta por que então ele não se preocupou conosco no seu primeiro mandato. From having him talk about the issues that he should talk about, the economy, how the country. Por que ele não fala da economia? Por que ele não fala do estado no mundo? Ele está tentando desviar o foco do caso Epstein. Para quem não se lembra, o caso Epstein é um caso em que cita que o próprio presidente Donald Trump pode ser um pedófilo. This moment that you and I are talking right now has the fewest amount of homicides through this date ever on record. Ever. That is 50 plus years. So for the president to say that we're too far gone, yes, we are too far gone from the outdated policies that the president likes to push that did not make Baltimore safer when I was growing up here in the 80s and 90s and 2000, like zero tolerance policing, or policing while black policing. But what we have done now, we are acknowledging this historic reduction that we have in our city. Então ele fala que houve uma redução aí na cidade de Baltimore. Ele continua contestando o presidente Trump porque que ele foca nesses acontecimentos, se esses acontecimentos caíram e se há tantas outras coisas no mundo para resolver. Violent crime in Baltimore is down. It has come down. Baltimore is still number 3. Então, os crimes em Baltimore caíram, como vocês podem ver, está aí na lista 3 das cidades mais violentas dos Estados Unidos, segundo a pesquisa do FBI. Baltimore. So specifically, what is working in Baltimore, as you were just discussing, and what federal help could help you bring the violent crime numbers down even further? Yeah, what we're doing. Então o entrevistador pergunta o que a gente pode fazer para que esses números de criminalidade possam cair ainda mais. We have a deep partnership with my office,
Então eles têm um grande relacionamento com a polícia local, eles têm um grande relacionamento com grupos locais para que eles possam reduzir o número de criminalidade. Like to be a victim or perpetrator of gun violence and say, change your life. They actually get a letter directly from me as the mayor that says change your life. Ele diz que ele, enquanto prefeito, manda cartas para as pessoas que, enfim, têm posse de armas. Ei, tire as suas armas, tire as armas da sua mão. Isso vai mudar vidas, isso vai mudar vidas. Ele, prefeito de Baltimore, tem tido esse tipo de atitude, mandar cartas para que as pessoas que têm posse de arma possam se desvencilhar das suas armas, abandonar suas armas, para que o número de mortalidade na cidade de Baltimore caia. Now automatic, and that can only happen with one company. He could end ghost guns in this country. He could do all of these. E aí ele pergunta então se o presidente de fato ele quer estar ajudando aí a cidade de Baltimore, se o presidente de fato quer estar ajudando na redução de criminalidade, por que não está fazendo que as vendas de arma diminuam, né? Então, enfim, esse daí é mais uma informação aí que eu trouxe para vocês, das ações, da atitude do presidente Trump de estar enviando militares para as ruas de Washington DC, capital dos Estados Unidos, e muitas pessoas que estão aí se posicionando contra essa atitude, se posicionando contra essa atitude da militarização forçada de cidades nos Estados Unidos, e alegando, como o próprio prefeito de Baltimore, uma das cidades aí com maior taxa de criminalidade, que existem outros meios pelos quais o presidente, se de fato está interessado em reduzir a criminalidade, ele pode estar fazendo isso, por exemplo, proibindo as vendas dessas armas e não simplesmente mandando agentes militares para as ruas. Gente, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. Não deixem de curtir, deixar seu like, comentar, e eu vou estar trazendo aí mais informações para vocês. Não deixem de comentar também que tipo de informação vocês querem estar vendo, que vocês querem estar assistindo, fechou? É nóis, e depois de nós, é nós de novo.